Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui para mais um estudo bíblico do Ouvindo a Voz de Deus. E hoje eu estou junto com meu irmão aqui. A gente tem um convidado especial também, que é o Vitor, que está chegando logo aqui para entrar com a gente. Nós já temos boa noite para quem está entrando. Se sintam à vontade. Nós vamos iniciar o estudo hoje. Só aguardar ele entrar para a gente dar início nesse estudo. Também gostaria de falar para vocês, pessoal, o estudo da semana passada que a gente fez sobre a origem do mal, a gente não conseguiu salvar a live para que ela ficasse no perfil ali. Então, por isso que ele não está ali salvo como os demais estudos. O de hoje a gente vai salvar normal. E daí, no final dos 26 estudos, nós fazemos o da origem do mal novamente, porque por algum motivo o Instagram acabou dando esse bloqueio aí, a gente não conseguiu salvar, né? E a gente quer que todos os estudos ali para que vocês possam encaminhar para as pessoas que vocês gostam também. Vou deixar o Vitor e o Rafael cumprimentarem vocês também. Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. É uma honra, mais uma vez, estar aqui para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Certamente vocês tiveram uma semana bem agitada de trabalho. E é bom a gente chegar no final de semana e ter ali um tempinho para relaxar, ouvir um pouquinho a palavra de Deus, ver o que Ele tem para nos ensinar. E espero que vocês tirem ensinamentos valiosos que nós conseguimos passar para vocês isso. O Vitor está aí já, presente conosco. Se quiser se apresentar para quem ainda não te conhece, Vitor, para quem não conseguiu acompanhar nosso estudo passado, que você estava junto, está junto com nós novamente, pode se apresentar, né? Fica à vontade. Boa noite, pessoal. Meu nome é Vitor Hugo Cruz, eu sou teólogo e eu estou aqui a convite, agradeço imensamente o convite, um minuto de bênção. Foi uma bênção a sexta-feira passar, pena que não ficou gravado, tudo bem. Quero também cumprimentar os internautas, obrigado pela presença de vocês, vamos aprender muito da Bíblia hoje aqui. E eu não posso esquecer, mandar um abraço e um beijo para minha namorada, Palméria, que eu mandei na sexta passada e ela não viu. Então, agora ela está presente conosco. Um beijo, meu amor. Ótimo, agora ela está presente mesmo. Então, pessoal, nós vamos começar. Antes de nós começarmos, eu gostaria de fazer uma oração com vocês para a gente pedir orientação. É muito importante sempre que a gente for estudar a Bíblia e a gente pedir orientação do Santo Espírito de Deus. Então, vamos fazer uma oração junto comigo? Feche os olhos. Querido Deus, muito obrigada pelo teu cuidado, pela tua proteção durante a semana, por cada livramento que o Senhor nos deu. Obrigada por abençoar as nossas famílias. E nesse momento nós estudaremos a sua palavra. Obrigada pelo privilégio de estudar a tua palavra. Que o Senhor nos dê discernimento do certo e do errado. Que nós possamos entender a mensagem conforme o Senhor deseja. Toma o nosso coração e a nossa mente. Em nome de Jesus nós pedimos, oramos e agradecemos. Amém. Amém. Então, Amém. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o plano da salvação. É um dos estudos que eu mais gosto de fazer, porque é um estudo maravilhoso, não é mesmo? Com certeza. Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho ali. O que é a primeira coisa que eu vou fazer a introdução, daí meus convidados também, se quiserem falar. Então, vejam bem. Jesus, ele tinha um plano B, caso o ser humano pecasse, né? E a gente já estudou na semana passada que o mal se originou lá no céu, com um anjo que era perfeito, mas que Deus dá o livre-arbítrio para todo mundo. E esse anjo acabou se rebelando contra Deus e acabou sendo expulso aqui para a terra. E esse anjo também induziu o Adão, que agora não é mais anjo, né? Acabou se tornando Satanás, o inimigo de Deus. Ele acabou induzindo Adão e Eva a pecar também ali com a árvore que estava no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí a gente vê que Jesus, ele tem um plano B, um plano para nos salvar. E eu gostaria que vocês dois também pudessem comentar um pouquinho sobre esse plano B. Só começando aqui, então. O plano B é o plano da salvação. Muitas pessoas pensam que o plano da salvação, ele vai até a cruz. A cruz é o ponto, o auge, né, do plano da salvação. Ele começa desde o momento que Adão e Eva comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vai até a cruz e depois passa da cruz até a terra restaurada, quando é que terminará o plano da redenção. Então, assim, o plano da redenção é um plano enorme, ele é feito em etapas. Uma das etapas mais importantes foi a de Jesus ter vindo aqui morrer por nós. Só que ele não somente morreu, ele morreu
ressuscitou, ascendeu aos céus e está agora fazendo uma outra obra para continuar esse plano. Pode comentar aí. Quer falar alguma coisa, Rafael, também? Maravilha. Não, eu já queria só comentar, né, que esse plano, né, tem muitas pessoas que falam assim, né, a questão perguntaram pra gente, inclusive teve uma internauta que perguntou o estudo passado, se Deus sabia de que tudo, que o ser humano ia cair, ia pecar, e o Satanás ia se rebelar, para que fazer isso? Para que criar, né? Então esse é o plano que demonstra, que praticamente responde essas perguntas, que é o plano de amor a nós, é o plano da salvação, porque Deus sabia que, infelizmente, vai ter pessoas que realmente vão se perder, sim, né? A gente terá dois públicos, né? No tempo do fim, o público que vai estar no lado esquerdo de Jesus e o público que vai ser os seus salvos, que vai estar do lado direito. E por amor a esse público do lado direito, que ele, né, fez tudo isso, porque ele sabia que, mesmo ele dando livre-arbítrio, ainda ia ter uma grande multidão, né, um povo que ia servir ele por amor e retribuir esse amor que ele já nos dá, né? E é essa a função que Deus quer, que a gente ame ele, não porque a gente não tem outra escolha. Por isso que teve a árvore lá, mas é que a gente ame ele porque a gente escolheu. Então agora nós vamos entrar já nas perguntas do nosso estudo. E a pergunta 1 do nosso estudo, aqueles que não têm Bíblia também, depois vai ficar aqui, podem ver os textos bíblicos, né, ver se é isso mesmo. E a pergunta 1 diz assim: quantos são pecadores e qual é o resultado do pecado? Então, quantos são pecadores e qual é o resultado do pecado? E a resposta está em Romanos 5:12 e 6:23. O Rafael vai ler aqui para nós a passagem bíblica e aí o Vitor comenta e daí a gente vai acrescentando. Então fala assim, Romanos 5:12 fala assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E Romanos 6:23 fala assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Então vejam bem aí, Vitor, o que você pode comentar para a gente sobre quantos são pecadores e qual é o resultado do pecado? Nós vemos aí no texto, o texto vem falando claramente, né? Todos pecaram a partir de Adão e Eva. Por quê? Porque todos adquiriram uma natureza pecaminosa. Todos nós temos essa natureza de gostar de fazer coisas erradas. No entanto, aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Salvador têm uma outra natureza que combate essa natureza, que é a natureza divina. Então, enquanto nós pecamos, toda vez que nós pecamos, o Espírito Santo vem e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele nos convence do pecado. No entanto, Paulo também diz que o salário do pecado é a morte. E como Adão e Eva não morreram naquele momento, alguém teve que substituí-lo. Isso faz parte do plano da salvação. Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Ele morreu lá naquela situação lá de Adão e Eva, simbolizado pelo Cordeiro. Eles matavam os cordeiros justamente simbolizando essa morte eficaz de Jesus por nós. Então, o salário do pecado de fato é a morte. Porém, essa morte, que é a segunda morte, Cristo morreu por nós. Nós só morremos essa primeira morte, que é a morte natural, que todos nós poderemos passar caso Cristo não volte antes. Então, bem importante, eu gostaria de pegar um gancho aqui no que o Vitor disse. Vejam que todos os homens são pecadores. Então, não existe um justo nessa terra. Todo mundo é pecador, exatamente porque nós somos descendentes de Adão. E como Adão pecou, a natureza do pecado, ela passou a todo ser humano, né? E como o Vitor falou, por isso que existe um grande conflito entre a carne e o espírito. O tempo inteiro, a carne querendo fazer o que é errado, e o nosso espírito, quando a gente alimenta, né, vai falando, não é bem por aí o caminho. Então é natural, até porque o pecado, a gente já falou isso, o pecado não apresenta-se pra gente como uma coisa ruim. Ele se mostra pra gente como uma coisa boa, uma fraqueza boa, né? A gente já falou na semana passada, né, que às vezes as coisas boas, quando são em excesso, elas também são pecado, né? E como ele falou ali, o salário do pecado é a morte. Então alguém precisava morrer. E naquele momento que Adão e Eva comeram o fruto do bem e do mal, eles não foram mortos, né? Eles precisavam morrer. Mas Deus foi lá e matou um cordeiro para vestir eles, que simbolizava o próprio Jesus. Esse cordeiro simbolizava Jesus. E ele foi morto ali para que Adão e Eva entendessem que o salário do pecado é a morte. Quer comentar alguma coisa, Rafael? Não, tá bem. Então, vamos para a segunda pergunta.
Sejam bem-vindos os que estão entrando agora. Nós já estamos estudando o plano da salvação e agora nós vamos para a pergunta número 2. Que reação Deus manifestou diante do pecado, diante da entrada do pecado? Está em Gênesis 3, do 8 ao 10. O Rafael vai ler para nós o texto. Então fala assim o texto, Gênesis 3, 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha que interessante. Então pergunta ali, Victor, qual foi a reação de Deus diante da entrada do pecado? Quando Adão e Eva comeram a fruta do conhecimento do bem e do mal, que eles não podiam comer, o que Deus fez baseado nessa passagem? Pronto. Nós vemos a atitude de Deus chamando o homem, procurando pelo homem. E desde aquele tempo até os dias de hoje tem sido sempre assim. Deus procurando o homem para que esse homem possa se arrepender e assim voltar para ele. Porque todos nós viemos de Deus. E todos nós voltaremos para Deus. Aqueles que ele tem chamado e aceitam esse chamado, voltam para ele. Por isso que também Apocalipse 3, 20 diz, eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, é um convite que Deus está fazendo, porque ele não pode obrigar ninguém a ser salvo. Ele convida, ele está apelando, ele toma a iniciativa de ir até o homem. No entanto, o homem tem que aceitar. Ele tem um livre-arbítrio de aceitar ou rejeitar. E muitos têm rejeitado. Mas aqueles que têm ouvido e aceitado Jesus Cristo como Salvador, têm vivido uma vida nova, de acordo com a promessa do Senhor. Ótimo. Quer comentar um pouco, Rafael? Aproveitando também, falando dessa questão, quando Deus ele tem esse ato, igual o Victor falou, de ir em busca do homem, Deus, ele é onipotente, onisciente e onipresente. A gente sabe que ele é detentor de todo o poder. A gente para assim, mas por que ali, uma perguntinha ali, meia boba assim, e a gente tira uma lição muito valiosa disso. A gente pergunta assim, por que Deus foi procurar o homem? Ele não sabia onde o homem estava? Por que ele teve esse ato de ir procurar o homem? Ou chegar e perguntar, onde você está? Sendo que ele é o Deus Todo-Poderoso e ele sabia exatamente onde Adão estava. Só que ele queria, e ele já sabia naquele momento que Adão tinha caído em pecado. E ele queria que Adão reconhecesse o erro dele. Reconhecesse, o texto fala exatamente isso. Fala assim, eu estive com medo e me escondi, estava nu e me envergonhei. Então, esse reconhecimento que Adão faz sobre, puxa, mas antes de eu fazer aquilo, antes de eu comer o fruto, eu não tive medo, eu não tive essa percepção que estava nu. Então é isso que Deus espera hoje de nós, justamente isso. É por isso que Deus foi em busca de Adão. Porque ele sabia, ele já podia ter ido direto, aparecido na frente de Adão e falar assim, o que aconteceu? Por que você fez isso? Mas ele ainda perguntou, né, ali no jardim, né, falou alto ali para Adão reconhecer e ver que ele é dependente de Deus. E é isso que Deus espera hoje de nós, o reconhecimento do nosso erro, porque igual vocês falaram, a gente é concebido em pecado. A palavra de Deus fala isso, que infelizmente somos descendentes de Adão e Eva, que foi por onde o pecado entrou. E hoje nós somos concebidos em pecados. E Deus espera, então, por mais certo que a gente tente fazer por os nossos méritos, a gente não consegue. A gente vai continuar pecando. E é isso que Deus quer. O reconhecimento do nosso erro, que a gente se volte para esse plano que Ele criou para nós. É muito importante aqui, já indo para a próxima pergunta, que a gente chame o pecado pelo nome. Deus quer que a gente confesse o pecado para Ele. Né? E às vezes a gente tem essa fraqueza. A gente fala assim, Senhor, me perdoa de todos os meus pecados, amém. E isso a gente não está nem reconhecendo quais são os nossos pecados. E a gente precisa, às vezes, fazer uma análise da nossa consciência, mas qual é o meu pecado? O que eu fiz de errado? Aonde que eu errei? Porque a gente precisa confessar o pecado conforme ele realmente é, para que haja perdão. E sabe por quê? Porque daí a gente tem consciência do erro e o Espírito Santo trabalha na nossa mente e no nosso coração para que a gente abandone aquele erro. Né? Então é muito importante o reconhecimento das nossas falhas, da nossa pequenez. Pedir para que Deus nos ajude a reconhecer isso.
Quero falar também pro pessoal que tá aqui, né? Boa noite para quem entrou depois. Se vocês tiverem dúvida, ou se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, podem escrever nos comentários, tá, pessoal? A gente tá aqui para ajudar vocês e também para ouvir a opinião de vocês. Aprender junto também. Estamos aqui para aprender junto. Podem comentar e conversar com a gente aqui, que a gente vai respondendo sempre que possível. Vamos interagir. Vamos para a pergunta de número 3 agora. Qual a condição da natureza humana após o pecado? Tem bastante passagem bíblica. Eu vou fazer o Rafael ler uma, eu leio outra, daí depois a gente chama o Vitor para comentar e daí a gente vai acrescentando. Então, a primeira passagem bíblica que vai falar da condição humana depois da entrada do pecado está em Gênesis 6:5. Então, Gênesis 6:5 fala assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. A outra passagem está em Salmo 51:5, e ela fala assim: eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe, que eu acabei de falar. A outra passagem está em Jeremias 13:23. Olha o tanto de passagem que fala sobre a nossa natureza ruim, pecaminosa na palavra de Deus. E fala assim: pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Agora, se a Camila quiser ler as outras. Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Mateus 15:19, porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Olha como o Rafael falou, outra coisa importante, pessoal, um pouco aqui, um pouco ali. A gente vê o Velho e o Novo Testamento o tempo inteiro falando os mesmos assuntos, de como foi falado assim da nossa natureza pecaminosa. Vitor, você quer falar um pouquinho pra gente dessas passagens? Como é a natureza humana hoje após o pecado? Após o pecado, a natureza humana, ela tem a tendência de fazer o mal. Ela não é amiga de Deus, ela não tem prazer nas coisas de Deus. Tanto é que isso é demonstrado muitas vezes quando a gente faz um convite a uma pessoa que não conhece Jesus. A gente fala sobre Jesus Cristo e ela começa a pensar em coisas que ela vai precisar fazer para poder se adequar à vida cristã. Ou seja, vou ter que abandonar isso, vou ter que abandonar aquilo é o que eu gosto disso daqui também, vou ter que abandonar. E olha, eu digo uma coisa para vocês, quanto de nós pensou, não, eu vou abandonar tudo e vou me tornar perfeito e depois eu vou a Cristo? Nenhum de nós fez isso. A gente foi a Cristo do jeito que a gente estava e Ele foi operando em nós para que a nossa natureza fosse mudada. E é assim que acontece. A nossa natureza está depravada e só tem Jesus para nos transformar. E a gente só pode se transformar se a gente decidir aceitá-lo como Salvador e entregar o nosso coração a Ele. Muito importante isso que o Vitor falou ali. Você viu que ele fala assim em todos os textos que a gente leu, que foram vários, falando que o coração é mau, que o coração é enganoso, que a gente só quer fazer coisas ruins. Então é importante a gente entender que, sabe quando a gente faz uma coisa boa? Porque o ser humano faz coisas boas. Faz ou não faz? Existe. A gente sempre escuta aquela frase, né, Vitor? Existe ainda pessoas boas na Terra. Mas bem, na verdade, todo ser humano é pecador. Todo ser humano nasce com o vírus do pecado. Então por que nós fazemos coisa boa? Sabe por que nós fazemos coisas boas? Porque a gente permite que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração e na nossa mente para que a gente faça coisa boa. Tudo que a gente faz de bom não é porque nós queremos. É porque o Espírito Santo opera em nós. E se ele está operando, é porque você está permitindo. Então, fique feliz com isso. Significa que você está permitindo que o Espírito Santo converse no teu coração e na tua mente para que você faça coisas boas. Porque se a gente não permitisse a ação do Espírito Santo e a gente fechasse o coração para o Espírito Santo, a gente só ia fazer coisas ruins. Então, como o Vitor falou ali, a gente sabe o que é errado. No fundo, a gente conhece. A gente sabe as coisas que a gente precisa abandonar, mas nem sempre a gente tem força para abandonar. E a gente precisa pedir muito para que Deus nos auxilie a deixar o mal, a deixar aquilo que faz mal para o nosso coração, para o nosso corpo, para a nossa mente e para as pessoas que estão à nossa volta. Quer comentar alguma coisa? Não, a próxima pergunta fala assim. Número 4 agora a pergunta. Quais outras características da natureza humana pecaminosa
Também tem alguns textinhos aqui. Então, volto a falar. Olha quanta coisa a Bíblia fala, quanto conselho a Bíblia traz sobre a nossa natureza, que a gente deve mudar, que a gente deve se orientar. Então, eu vou ler algumas passagens e passo para a Camila também ler ali o finalzinho ali. Então, a primeira está em Efésios 2:3 e depois no mesmo livro de Efésios, no 4:18. Eu vou ler lá a primeira, tá? 2:3. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por naturezas, filhos da ira, como também os demais. Agora 4:18 fala assim: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Agora o próximo está no 1 Coríntios 2:14, se a Camila quiser ler. Diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Romanos 7:15-16. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois eu não faço aquilo que eu quero, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. E tem o 18, Romanos 7:17 e 18 também. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Foi o que eu já falei um pouquinho, mas o Vitor vai falar um pouco pra gente. Quais são as outras características, então, da nossa natureza pecaminosa, Vitor? Pronto, tá? Paulo vem dizendo aqui que na nossa natureza pecaminosa, a gente é incapaz de fazer o bem, na nossa tendência que a gente tem. Quanto mais alimentamos ela, mais mal faremos. A tal ponto de até mesmo acabar com nossa própria vida, literalmente. Porque nós estamos envolvidos numa natureza que ela é destrutiva. E a Bíblia vem falando isso. No entanto, Paulo vem falando desse conflito, por quê? Porque aqueles que aceitam Jesus como Salvador, eles adquirem uma nova natureza. Cristo implanta neles uma natureza chamada natureza divina. E essa natureza milita contra a natureza da carne. E essa guerra que ele viveu foi justamente essa guerra que nós também vivemos. Eu vivo, vocês vivem, todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Salvador vivem. E uma característica da natureza pecaminosa em relação a esse conflito é que ela sempre vai nos puxar para o mal, para aquilo que é ruim. E isso nem sempre significará coisas más, como a própria Camila falou, pode ser coisas boas, por exemplo, só que em excesso. Você pode ter excesso de trabalho e você trabalhar é uma coisa boa, porém, você pode negligenciar a palavra de Deus, a oração, o estudo da Bíblia. Então, tudo isso faz com que as coisas, mesmo sendo boas, possam fazer com que sejam levadas à questão má, né? A questão de nós negligenciarmos o estudo da Bíblia. Maravilha. Outro ponto bem legal aqui dessas várias passagens que a gente leu, Vitor, tá lá em Efésios 4:18. Porque assim, já falamos, inclusive, nessa passagem, nesses vários textos que a gente leu, a gente viu ali o texto que fala que a gente já é concebido em pecado, a gente já nasce com esse vírus, infelizmente, do pecado em nós. Mas então, assim, é natural do ser humano cometer pecados. Alguns cometem mais, outros cometem menos, enfim. Mas aqui, esse texto bíblico nos traz uma reflexão bem legal, que é o de Efésios 4:18, que ele fala assim: obscurecidos de entendimento. O que é quando a gente está obscurecido de entendimento? Quando a gente não tem o entendimento, principalmente da palavra de Deus. Já está na nossa carne fazer o mal, pecar. Mas quando, igual você falou, quando você tem comunhão com Deus, quando você conhece a palavra de Deus, e olha, aqui fala bem assim, ó, por causa da ignorância em que vivem. Então, quando a gente é ignorante da palavra de Deus, o que Deus fala através da palavra dele, a gente acaba cometendo muito mais coisas erradas. Às vezes, a gente sabe que Deus não leva em consideração o nosso tempo de ignorância, mas você continua fazendo coisa errada. Então, é isso que eu falo para você, né? É isso que a gente está fazendo aqui. A gente está buscando conhecimento, porque através da palavra de Deus a gente tira vários ensinamentos para que a gente possa ter uma vida com mais qualidade, enquanto Cristo não vem nos buscar aqui. Ótimo. Então, acho que foi bem explanado. Vejam que, assim,
isso é bom pra gente também entender, quando a gente pensa, a gente faz tanta coisa errada, mas vocês vejam que o próprio Paulo, que escreveu várias cartas do Novo Testamento, né, Vitor? Ele fala assim, o querer o bem tá em mim, mas eu não consigo efetuar o bem. Eu não consigo, eu fico lutando, porque é uma luta enorme. Então, para quem tá nos assistindo, é normal, a gente sabe o que é errado, existe um monte de coisa ruim, um monte de vícios, um monte de coisas que até parecem boas aos nossos olhos, mas que em excesso, como a gente já falou, são ruins. E a gente, o que acontece? A gente sabe que aquilo é errado e a gente quer se distanciar daquilo, mas às vezes a gente não consegue se distanciar daquilo. Porque a luta da carne com o espírito é muito grande. E para que o espírito vença, você tem que alimentar muito o espírito para que ele vença. E a carne, você não precisa de esforço para... Eu sempre falo isso. Para você alimentar a tua carne, o mundo te oferece um monte de coisa. Como é que eu alimento a carne? Com um monte de coisas erradas que o mundo lhe oferece. E para alimentar o espírito é uma coisa contrária à nossa natureza. Nós precisamos orar, nós precisamos estudar a palavra de Deus, nós precisamos frequentar a casa de Deus, de oração. Então, é mais difícil alimentar o espírito. Por isso que na maioria das vezes a gente cai em tentação. Quer ir para a próxima pergunta agora, Rafa? A pergunta número 5 fala assim... Olha, agora, assim, a gente até agora veio falando da nossa natureza pecaminosa e o título do nosso estudo de hoje, para quem está entrando agora, é o plano da salvação. Por amor a nós, seres humanos pecaminosos, Deus criou um plano para que a gente pudesse ter a possibilidade da salvação novamente e de um dia, na segunda vinda de Cristo, a gente ir morar com Ele na Nova Jerusalém, como é a grande promessa e a nossa esperança, né? Então, assim, não quer dizer que Jesus... morrendo na cruz, todo mundo já está salvo. Todo mundo tem a possibilidade de salvação. Basta a gente querer, como o Vitor já explanou várias vezes, aceitar Jesus e tentar mudar essa natureza humana nossa que é ruim, que é voltada para o mal. Então fala assim a pergunta número 5. Que plano Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna? Está lá em João 3,16, que é um verso muito conhecido por todos nós. Que é um verso muito bonito, inclusive. Que fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, explana pra gente um pouquinho, Vitor, que Deus estabeleceu um plano, já foi falado aqui. Mas qual foi o plano? E essa passagem, ela reflete bem isso. Então, qual foi o plano de Deus para nos salvar da morte eterna? Pronto, então, o texto já vem falando, né? Deus amou muito de tal maneira que deu o seu filho. Essa palavra deu, no grego, é doken, quer dizer, Deus deu uma vez por todas Jesus por nós. E esse Jesus foi dado por nós, ele foi dado para morrer por nós, para ressuscitar por nós, para interceder por nós e para voltar por nós. Porque ele mesmo diz, né? Eu, quando vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, o plano da redenção, ele é muito amplo. Ele vai da salvação do pecado, ou seja, primeiro, tirando o poder do pecado sobre nós, gradualmente, através do arrependimento, do convencimento, né? O Espírito Santo convencendo o pecado, mas também chega ao ponto de nos livrar da presença do pecado. Porque o resultado geral do plano da redenção é nos livrar da presença, para que nunca mais a gente tenha que presenciar coisas terríveis que existem nesse mundo pecaminoso. Então, o plano da redenção, ele é amplo. E ele começa de dentro para fora. O reino dos céus, ele primeiro tem que fazer parte de mim, me transformando de dentro para fora. Aí ele transforma você numa nova pessoa, nova criatura, através de Jesus Cristo, seu sangue. E depois, quando Jesus Cristo voltar, seremos transformados por fora, porque o reino se tornará concreto. E aí o plano da redenção atinge o seu auge, limite, né? E esse é o plano. É bem interessante, né, Vitor? Se a gente vê ali, ele fala assim que Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho, né? Que é o Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, ele precisa crer em Jesus. Então, como o Rafael falou, ele já falou aqui no começo. Jesus veio, morreu pelos nossos pecados, nos salvou, nos deu a possibilidade de salvação. Mas essa possibilidade vem no livre-arbítrio novamente. A gente precisa aceitar. E como é que a gente aceita essa salvação? Acreditando em Jesus, crendo que ele veio e ele fez isso por nós, mas não é só isso também. Eu acredito em Jesus e por eu acreditar em Jesus, eu passo a ter relacionamento íntimo diário com Jesus.
E como eu vou tendo esse relacionamento com Jesus, ele vai me transformando e consequentemente, a minha vida vai mudando. E eu vou começando a obedecer e o caráter de Jesus é transferido para minha vida e começa a refletir na minha vida. Então, olha que é tem ação humana também. Deus já fez tudo. Deu o seu Filho unigênito para nós, mas nós precisamos aceitar esse sacrifício. E esse aceito tem que ser diário ainda por cima, né? Maravilha. É igual o Victor falou ali, só para dar uma breve complementada. O plano da salvação é impossível a gente falar aqui em 4 ou 5 palavras aqui, ou frases, no caso. O plano da salvação, como o Victor falou, é um plano gigantesco. A gente poderia ficar horas e horas falando aqui sobre esse plano magnífico de Deus. Mas o simples fato, né, para todo mundo, para nós, quando a gente para realmente e imagina a essência do plano da salvação, porque a gente imagina assim, Jesus, ele é Deus. Ele estava no seu trono de glória. E ele sair de lá, né? Deus falar para ele, olha, né, para a gente salvar a nossa criatura, que é o ser humano, uma das nossas criaturas, você vai ter que descer lá. Você vai ter que sofrer. Você vai ter que sentir na pele tudo o que ele sente, para você ser digno de realmente salvar a humanidade, salvar aquela raça. E Jesus, em nenhum momento hesitou, falou assim, pai, por amor a eles eu vou descer. Eu vou passar tudo porque eles passam. Só que a diferença é que Jesus desceu aqui como humano, né? Quando ele desce aqui na Terra, porque tem muita gente que fala assim, mas Jesus era Deus. Né? Esse Deus que vocês falam, esse Jesus que vocês falam, era fácil. Porque já que ele é o Todo-Poderoso, ele desceu e ele tinha poder, por isso que ele não pecou. Só que devemos entender que para ele conseguir nos dar essa possibilidade de salvação, ele não poderia descer primeiro, que ele nem ia descer em glória aqui. E ele teria que descer em forma humana e passar por todas as dificuldades que nós, seres humanos, passamos. Para ele poder dizer assim, não, pai, eu venci e através do meu sangue que eu derramei na cruz, eles estão aptos, né? Como o verso diz, se eles crerem em mim, a ter a possibilidade da salvação novamente. Muito importante, né? Já temos que avançar ali um pouquinho, mas eu também gostaria de pegar um gancho aqui. Lembrando que todo o poder, Jesus fez muito milagre nessa terra, a gente sabe disso, mas todo o poder dele vinha, sabe do quê? Porque ele estava na forma humana aqui. Todo o poder dele vinha do relacionamento que ele tinha com Deus. E é por isso que a Bíblia fala, né? Que se a gente tivesse fé, tamanho de um grão de mostarda, se a gente tivesse um relacionamento com Deus, a gente poderia mover montanhas aqui na terra. Porque isso é possível para nós também. É porque nosso relacionamento é tão fragilizado com Deus, a gente não passa tempo com Deus. Jesus passava horas. E como o Rafa falou, ele precisava viver na carne aquilo que nós vivemos para que ele pudesse julgar a gente depois. Como é que ele ia julgar se ele não passou pelo que nós passamos? Como é que ele ia interceder por nós se ele não passou pelo que a gente passou? Se ele não passou fome, frio, não fosse rejeitado, não passasse um monte de coisa que nós passamos aqui. Ele precisava passar por esse processo para que ele pudesse ir para esse julgamento. Quer ir para a próxima questão agora? A questão número 6 fala assim, vamos para a próxima lá. O que Jesus fez por nós lá na cruz? Todo mundo sabe, né, que Jesus morreu por nós na cruz, mas o que de fato ele fez por nós lá na cruz? Tem 2 passagens que explicam um pouco disso, tá? Em 1 Pedro, eu vou ler as 2 e depois o Victor, se ele puder comentar para a gente, ele comenta. 1 Pedro 2, 24 e Isaías 53, do 5 ao 6. Então eu vou ler lá. 1 Pedro fala assim, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fosse sarados. Agora lá em Isaías 53 fala assim, mas ele foi transpassado, nossa, eu gosto muito desse verso. Ele fala assim, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moídos pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isso. Se o Victor puder comentar para nós, então o que de fato Jesus fez na cruz por nós? Isso. Então, você vê aí, né, que a palavra, ela usa 2 vezes a expressão nós fomos sarados, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, o pecado é como se fosse uma doença. E a única maneira de curar essa doença é através de transfusão de sangue, que é o sangue de Jesus Cristo, os méritos de Jesus Cristo. O que acontece de fato? O que a morte de
Cristo produziu de fato? Ela produziu um processo de justificação pela fé. Como que isso acontece? Toda vez que você peca, o Espírito Santo vai até seu coração e te convence do pecado. Você vai então a Jesus, ele te leva a Jesus e você confessa o seu pecado. E você confessando o seu pecado, Jesus te perdoa. E ele faz uma coisa que é uma troca. Ele pega o seu pecado e te dá o perdão. E através dessa troca você está perdoado. João, uma certa vez, lá em Apocalipse, ele disse que viu uma grande multidão. E ele não sabia de onde vinha essa multidão. E Cristo perguntou para ele, olha, João, quem são esses? E João disse, olha, eu não sei, mas você sabe. E ele disse, esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, assim, todos os salvos, ele tem as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Por quê? Porque Cristo derramou o seu sangue para nos lavar e nos purificar. Mas isso só acontece se confessarmos os nossos pecados. Porque se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é nisso que se baseia o coração do plano da redenção. Ou seja, no perdão dos nossos pecados. E é isso que Jesus Cristo fez na cruz. Ótimo, foi bem explanado. Então vejam que é como o Victor falou. Na verdade, quando Jesus ele veio aqui para a Terra, né, ele não teve pecado, ele nos mostrou como cumprir a lei, ele cumpriu a lei, né, e mostrou para o ser humano como era o jeito correto. Então ele morreu no nosso lugar, por isso que fala que os nossos pecados, a nossa iniquidade caiu sobre ele. Ele não merecia aquela morte de cruz, porque ele não tinha errado, né, ele não tinha pecado. Mas a nossa, é como o Victor falou, como se os nossos pecados, e não é só os nossos pecados, o pecado das pessoas do presente, o pecado das pessoas do passado, o pecado das pessoas do futuro, todos foram transferidos para Jesus como Cordeiro, né? Para que depois a gente recebesse a justificação, né, dessa questão e a gente pudesse ser salvo, né? Como se como o não errar dele fosse transferido para nós. E os nossos pecados foi vencido por ele ali no momento da cruz. Então, a gente sempre tem que entender que Jesus ele carregou sobre o madeiro os nossos pecados e Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E aí também se cumpre, lá no Éden, lá, né, toda aquela simbologia, né, na cruz ali, se cumpre ali, aquela simbologia do Cordeiro morrendo, né, e da simbologia ali de que quando, igual vocês falaram, que todo o pecado da humanidade foi transferido sobre Jesus na hora que ele estava ali na cruz, e que a gente entende assim que teve aquele, todo mundo, né, tem ali uma dúvida que quando Jesus fala, ele explana para Deus ali, Senhor, Senhor, por que você me abandonou? Naquele momento ali, por causa da intensidade dos nossos pecados que estava sobre ele, porque a única coisa que faz separação entre nós e Deus, nós e Jesus, é o pecado. Não existe nenhuma outra coisa que nos separa do amor de Deus. E sim, é o pecado, o vírus do pecado. Como foi transferido tudo para Jesus, a Bíblia mesmo fala, naquele momento, aquela comunhão magnífica que ele tinha desde sua infância com Deus, aquela comunhão é quebrada. Naquele momento é quebrada. E ele para de ouvir a voz de Deus naquele momento. Então, para ele ali foi tipo... Não, Deus nunca, jamais abandonou e não abandona nós, né? Não, mas ele parou de ouvir a voz de Deus ali e para ele aquilo ali foi, se entende, a agonia de Jesus naquele momento. Então, como eu falei, todos os pecados foram transferidos sobre ele naquele momento que ele, né, dá a vida por nós na cruz. Se cumpre ali que alguém teria que morrer para que alguém santo, né? Santo que eu digo assim na forma de não ter pecados, alguém que não tivesse errado, vencido o pecado, né, vivido aqui na Terra como ser humano e vencido o pecado sem pecar, né? Então, para nos dar essa ligação de novo, né, ter a possibilidade de salvação. Então, ali se é ser cumprido que o salário do pecado é a morte de Jesus dando a vida por nós na cruz. Ótimo. Agora nós vamos para a pergunta de número 7. Quem é que pode mudar a natureza humana? Então, se a nossa natureza é pecaminosa, a gente já viu isso. Quem é que pode mudar essa natureza pecaminosa? Quem é que pode fazer isso por nós? E a resposta está em 1 Samuel 10:6. O Rafael vai ler ali. Então fala assim: o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. E a outra
passagem está em João 8,32 e fala assim, ó. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer comentar um pouquinho pra gente, então, Vitor? Baseado nessas passagens, quem é que pode mudar a natureza humana? Só Jesus e o Espírito Santo podem mudar. E eles fazem isso em trabalho conjunto. Primeiro, o Espírito Santo, ele é o agente regenerador do homem. O homem não consegue mudar a sua própria natureza. Essa força que advém do Espírito Santo, vem do Espírito Santo, somente o Espírito Santo tem. E ele consegue operar no homem se o homem se arrepender, se o homem dá abertura para ele, se o homem aceitar Jesus Cristo como Salvador. Então, quando o homem aceita Jesus Cristo como Salvador, o Espírito Santo é permitido entrar no seu coração. E quando ele entra, ele muda tudo. E ele muda os gostos, ele muda os hábitos, ele muda a personalidade, o temperamento, muitas vezes, que é explosivo, a pessoa passa a ser um pouco mais mansa, ela vai aprendendo. Então, assim, tudo isso muda, porque o Espírito Santo, ele muda o homem completamente. Agora, Jesus Cristo, ele lá no céu está operando em conjunto com o Espírito Santo aqui, fazendo também uma transformação, fazendo com que o homem, cada dia, tenha acesso aos méritos do seu sangue, para que ele possa ser purificado. Então, enquanto um está mudando, regenerando o homem, os seus hábitos, a sua personalidade, o seu temperamento, o outro está purificando o homem, para que ele esteja preparado para o dia da volta de Jesus. Ótimo, acho bem interessante isso, porque veja ali, a gente precisa permitir, como o Vitor falou, a gente tem que aceitar Jesus primeiro, crer em Jesus Cristo, e quando a gente faz isso, que a gente acredita que Jesus veio e morreu pelo nosso pecado, a gente permite a entrada do Espírito Santo, o Espírito Santo entra no nosso coração e na nossa mente, e vai regenerando, como o Vitor falou, vai transformando a nossa personalidade, os nossos gostos, o Espírito vai começando a vencer, né? Mas é importante ali também, Vitor, que a gente lê uma passagem que ele diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque a gente precisa estudar a Bíblia. A verdade é a palavra de Deus. Nós já fizemos o estudo 1, que é o estudo da Bíblia. Tá salvo aqui para quem não viu. E lá tá falando que a palavra de Deus é a verdade. E a verdade nos liberta, porque a verdade nos faz conhecedores do caráter de Deus, que é amor, que é justiça. E a gente vai... A palavra de Deus, ela confronta a nossa natureza errada, porque ela nos mostra naquilo que a gente está agindo errado, né? Sim. Mas aqui, nessa pergunta, também nesses versos que a gente leu, comprova o que Paulo falou ali, que a gente leu um pouquinho atrás, né? Que Paulo fala assim, que ele sabe o que é o bem. Ele sabe, ele quer fazer o bem, mas por causa da natureza dele, da nossa natureza pecaminosa, ele não consegue. E quem faz o bem, quem manifesta o bem através de nós? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é o que vocês falaram, né? É a gente permitindo que ele entre, ele modifique nosso coração, a gente, através das ações dele, a gente começa a se tornar uma pessoa melhor a cada dia. A próxima pergunta, número 8, já estamos quase no final, fala assim: a salvação depende das nossas boas obras? Então, assim, Vitor, será que depende de mim a salvação? Será que, por exemplo, assim, nossas boas obras... então quer dizer, Rafael, que se eu for uma pessoa boa, fazer coisas boas aqui na Terra, então eu vou obter a salvação? Será que é isso mesmo? Tem duas passagens que falam sobre esse tema para nós. A primeira está em Efésios, capítulo 2, do 8 ao 9, e a segunda, Gálatas 16. Eu vou ler, daí vocês comentam ali. Então, a primeira passagem fala assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dado essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do ministério desde os séculos ocultos em Deus. Eu acho que a resposta é Efésios 2, 8 e 10, porque pela graça sois salvos. Acho que não terminou ainda a passagem. Não tinha terminado ainda. Tem mais. Daí fala assim, eu parei lá então. E manifestar qual seja a dispensação do ministério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas. Agora vem a continuação. Agora vem a de Gálatas daí. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado.
Não leu ali a passagem de Efésios 2:10, mas pode complementar com Efésios 2:10 também. Aqui diz, olha, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem de obras, para que ninguém se glorie. Uhum. Quer comentar Então, um assim, pouquinho? Pode comentar isso. certo. Então, o que é que está dizendo aqui? Aqui está dizendo que a salvação é unicamente pela graça. Muitas pessoas pensam que nós, adventistas, somos salvos pela lei. Ah, não, vocês adventistas são salvos pela lei. Não é assim. Nós cremos que a Bíblia é a única regra de fé e prática para todo cristão. E a Bíblia é bem clara. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Por quê? Porque se nós fôssemos salvos pelas nossas próprias obras, nós poderíamos chegar diante de Jesus e dizer, Jesus, o seu sangue não me salvou. O que me salvou foi as minhas obras. Uhum. E isso seria terrível aos olhos do céu. Porque o céu sabe, e a verdade é essa, que somente os méritos, o sangue de Jesus é capaz de salvar o homem pecador. Então, quando Paulo diz isso daqui, ele está falando para os judaizantes que acreditavam que guardar a lei ou que mesmo a circuncisão poderia trazer algum tipo de salvação. E Paulo está deixando bem claro, não é assim. É unicamente pela graça. A salvação é prerrogativa exclusiva de Jesus Cristo. Nós não conseguimos nos salvar. Por mais moral, bonzinhos ou qualquer tipo de boa obra que a gente faça, essas obras não servem para a nossa salvação. Então, o que são as boas obras? Aí Paulo continua. Pois somos, isso no verso 10, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, as obras são o resultado da salvação. Eu estou salvo, então eu pratico boas obras. Um bom exemplo disso é se um dia eu adulterava, o que eu faço a partir do momento que eu aceitei Jesus Cristo? Paro de adulterar. Por quê? Porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. E adultério não é uma boa obra. Então eu fui criado para boa obra, para ser fiel à minha esposa. Entendeu? Então assim a gente vai vendo que as obras, elas somente são o resultado da salvação em Cristo Jesus. Somente isso. Nunca o contrário. Muito importante isso que o Vitor está falando, é porque, assim, na verdade, a gente é salvo pela graça, ele acabou de ver. Pela fé, a segunda passagem fala de que a gente é salvo pela fé em Jesus Cristo. Quando a gente acredita em Jesus, a gente já falou isso, o Espírito Santo começa a agir no nosso coração. E a gente, o caráter, eu já falei isso também, o caráter de Cristo começa a ser refletido. E daí, por consequência, por isso que o Vitor falou, uma consequência da salvação. A gente, por nós mesmos, não fazemos coisa boa. A gente faz coisas boas porque o Espírito está agindo em nós. E quando o Espírito Santo vai agindo, a gente vai começando a fazer coisas boas. Mas por quê? Porque a consequência, a gente aceitou Jesus. Então a salvação é pela graça. Mas quando eu começo a agir corretamente, faço boas obras, é porque eu aceitei Jesus e a consequência disso é essas leis. Agora a gente já estamos avançados no tempo, mas a gente tem a última pergunta. Então não se esqueçam, a salvação é pela graça e nunca pelas obras. As obras são consequência da salvação. Fala a última pergunta para nós, Rafael. A última pergunta, número 9, fala assim. Como pode o homem alcançar a salvação? Então, assim, hoje a gente estudou, né? Quem acompanhou desde o início lá, que é o nome do nosso estudo, o plano da salvação. E grande parte ali dos estudos falou da nossa natureza pecaminosa, da natureza errônea do homem, que nós nascemos em pecados, através de Adão e Eva, o pecado, infelizmente, entrou e foi disseminado porque nós somos descendentes deles, né? Para a sua descendência, como vocês mesmo, o Vitor falou, que o pecado é como uma doença, é um vírus. Então, se nós já nascemos com esse vírus, infelizmente, na nossa carne, e a nossa tendência pecaminosa é só cometer erros e cometer coisas que não são agradáveis diante dos olhos de Deus, como que a gente pode conseguir se salvar? Então, tem duas passagens que falam, tá? 1 João e Hebreus 5:9. E eu vou ler lá. 1 João fala assim. 1 João do 5, do 11 ao 12, né? Vou deixar aqui bem para depois o pessoal que está aí, se quiser acompanhar. Fala assim, o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. E agora Hebreus 5:9 fala assim, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem.
Então, se vocês quiserem comentar agora um pouquinho sobre como que nós, seres humanos, que temos, infelizmente, esse vírus do pecado em nossa carne impregnado, como que a gente alcança a salvação? Então, a salvação, ela, como vocês disseram, né, está disponível para todos. Todos estão aqui eleitos para serem salvos. Porém, essa salvação só é alcançada por meio de Cristo. Então, para você ser salvo, você tem que aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. É como ele diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós somente seremos salvos se aceitarmos Jesus Cristo como Salvador. O contrário não existe. Não existe outra possibilidade. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ele deu a sua vida por mim, por você, por toda a humanidade. Agora, cabe à humanidade aceitar. Cabe você, eu, aceitarmos Jesus Cristo como Salvador. E isso sem reservas. Porque tem muitas pessoas que pensam, não, eu vou aceitar Jesus Cristo quando eu estiver mais para frente na minha vida, eu vou curtir bastante a minha vida e vou aceitar Jesus Cristo. Como se aceitar Jesus Cristo fosse um fardo. Não. É exatamente o contrário. A vida que a pessoa tem hoje, pecaminosa, é um fardo. Quando Jesus Cristo é aceito, esse fardo fica. E a pessoa se torna descansada. É como ele diz, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, ele alivia desse fardo que é o pecado, para que a gente tenha, encontre nele descanso. Então, a partir do momento que você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, você está aceitando a salvação para a sua vida. É como ele também disse lá para Zaqueu, né? Eis que hoje houve salvação nessa casa. Por quê? Porque Jesus Cristo estava lá e Zaqueu estava aceitando Jesus como Salvador. Aí Jesus Cristo pôde falar, agora tem salvação nessa casa. Por quê? Porque Zaqueu tinha aceitado. Então temos que aceitar Jesus Cristo. Não existe outro caminho. Tá, para finalizar aqui, para o Rafael fazer a oração final para nós, eu gostaria que todos os que estavam aqui, agradecer a todos que estiveram, e eu gostaria de falar o seguinte, então, o plano da salvação, ela se resume no aceite, a gente aceitar Jesus Cristo. E uma coisa eu quero falar para vocês que estão nos assistindo, Deus já fez o trabalho mais árduo. Deus, ele deu o seu único filho, ele passou, Jesus veio a essa terra, que é o próprio Deus, passou por tortura física, por tortura psicológica, ele passou por fome, ele passou por toda a dificuldade que eu e você passamos, foi rejeitado, andou aqui por essa terra, fez de tudo, que passou por todas as dificuldades que nós passamos, e por amor a nós, ele morreu naquela cruz, ele não merecia, nós merecíamos, mas ele morreu lá, e a única coisa que a gente precisa fazer é aceitar Jesus, é Senhor, eu aceito, eu acredito, eu quero ter fé em Ti. Me ajuda a desenvolver relacionamento íntimo diário contigo. Me ensina a te amar de todo do meu coração, de toda a minha mente. Eu quero essa mudança na minha vida. A partir do momento que você fala isso para Jesus, que você permite isso, o Espírito Santo vai agir. E aí você só precisa ter relacionamento. É difícil de criar o hábito de ter relacionamento com Jesus, mas é possível. E o hábito... Eu preciso orar diariamente, estudar a Bíblia diariamente. E essas coisas vão me empurrando para as demais coisas que eu preciso fazer para que eu consiga vencer através do meu espírito a minha carne. Que nós possamos cumprir a parte que nos corresponde, que a gente possa aceitar Jesus, para que a gente realmente possa estar do lado direito, como o Rafael falou, no dia em que Jesus voltar a essa terra para nos buscar. Amém? Amém. Vamos orar Amém. então? Vamos fechar nossos olhos. Querido e bom Deus, graças, Pai, te damos pelos ensinamentos que obtivemos aqui. Certamente, Pai, sabemos que os ensinamentos que o Senhor nos apresentou aqui vai ser de grande utilidade para a nossa vida, Pai, que possamos levar esse conhecimento, Senhor, aquelas pessoas que ainda não conhecem do seu amor, da sua promessa de um dia vir nos buscar. E que a gente possa ter, Pai, na nossa mente muito claro, Pai, que a gente obtenha a salvação através do teu Filho amado Jesus, que deu a vida por nós na cruz. Nos ajuda, Senhor, a nos tornarmos pessoas melhores, Pai. Nos ajuda a fazer o bem, Pai, a falar do seu amor para as pessoas que estão lá fora. Abençoa, Pai, cada internauta que esteve aqui junto conosco, que acompanhou os estudos, Pai, que eles possam estar presentes, Pai, nos próximos. Ainda tem vários estudos para ser ministrados aqui, que o Senhor possa ajudar que as dúvidas na cabeça deles sejam sanadas, Pai, e que eles também possam levar aos seus filhos, seus amigos,
toda a sua família e todas as pessoas que ainda não conhecem. Abençoa cada um, cada família representada aqui, Senhor, que estava nos acompanhando. Dá uma ótima noite, um ótimo final de semana, Pai. Fica conosco, Pai. Te pedimos, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. 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 Então, muito Feliz obrigada. sábado. Feliz sábado. Obrigada pelo Rafael, pelo Vitor, para todo mundo que está aqui. E na próxima sexta, às 18 horas, continuamos os nossos estudos bíblicos. Convide as pessoas que você gostaria que estudassem a Bíblia com a gente. A gente vai estar no 5º estudo bíblico, tá? Um abraço e até mais. Até mais. Tchau. Até mais.